Obrigado. Falando sobre ovelhas na Bíblia, na Palavra de Deus, tem um versículo que sempre trouxe um certo peso ao meu coração, quando no texto de Provérbios, o escritor Salomão escreveu Provérbios, lá no capítulo 27. Quase ele estava por concluir todo o conteúdo de Provérbios e Deus pesa-lhe ao coração as palavras do verso 23 do capítulo 27 de Provérbios. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Põe o teu coração sobre o gado. E nós estamos na nossa série de estudos do Salmo 23. Não iremos apenas na devoção do Salmo 23 aprender algo de Deus de forma pessoal para as nossas vidas, como também iremos entender a importância desse Senhor que aparece na menção de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A importância desse Senhor em todo o âmbito, em todo o ambiente, envolvendo o agir desse Senhor para com as suas ovelhas. E Ele é um Senhor prestimável, tem o melhor cuidado, a melhor provisão para as suas ovelhas. Davi, numa colocação muito adequada, depois de declarar que ele era ovelha desse Senhor, na sequência, a segunda declaração do verso 1, nada me faltará. Nós trabalhamos o seu entendimento sobre isto, nós definimos para você e respondemos a pergunta que fizemos. Quem é o Senhor do Salmo 23? Você teve uma compreensão clara, precisa. Quem é o Senhor? Porque ninguém, amados, confia em quem não conhece. Eu tenho certeza, se em dado momento na cidade a irmã Rosângela encontrasse a minha irmã Fátima e ela precisasse deixar a sua filha por 10, 15 minutos, ela deixaria com a Fátima, sempre, olha aqui para mim, eu vou ali em tal lugar e ela está aqui, mas você não faria isso com uma pessoa que você não conhece, com um estranho. Então, o Senhor do Salmo 23, ele se revelou, ele quer ser conhecido, desse conhecimento vindo para concordância, e de concordância para confiança, isso estabelece a fé. Então, quando uma pessoa verdadeiramente, como Davi declara, o Senhor é o meu pastor, com toda certeza, ele conhece, Davi conhecia muito sobre esse Senhor. E nós temos vindo a compreensão pela palavra de Deus desse nosso Senhor do Salmo 23. Eu intitularia o meu livro a respeito do Salmo 23, eu acho que eu estou começando a escrevê-lo, o Senhor do Salmo 23. Porque tudo que acontece a partir da declaração primeira e primária que Davi fez, o Senhor é o meu pastor, a sequência, as demais declarações, envolve tremendamente o agir desse Senhor para com as suas ovelhas, ao ponto de que o nada me faltará, que eu tenho mencionado aqui, não sofrer deficiência de nada, nem de carinho, nem de cuidado, nem de atenção. Tudo que eu e você precisamos, esse Senhor é capaz, é poderoso, Ele pode nos suprir.
nos conceder, suprir para nós. E nos empolgamos quando deparamos com a declaração do Senhor Jesus: eu sou o bom pastor. Uma declaração mostrando que ele é o pastor, aquele capaz de desfazer todos os emaranhados, momentos difíceis e terríveis. Com ele não tem problema. Ele é declarado o Deus do impossível. E entregar o seu caminho ao Senhor, confiar nele, o mais ele fará, exatamente isto que leva-nos a entender o Salmo 23. Mas para hoje à noite, eu quero entrar com você na primeira provisão do Salmo 23, como consequência de que realmente, para a ovelha, nada vai faltar daquilo que lhe é necessário, daquilo que ela precisa. Então nós vamos tocar hoje à noite nessa consideração que é a completa satisfação. Eu gosto dessa versão, ele me faz repousar. Ele me faz repousar. Eu até intitulei, coloquei lá no Store, que eu faço a divulgação, uma ovelha. Eu peguei a melhor posição em que uma ovelha poderia deitar-se. Essa posição que eu coloquei lá, a ovelhinha, quem não viu, depois pode ver no Store, está lá, a ovelhinha. Ela está até assim, orgulhosa, com aquela atitude assim: estou no melhor momento da minha vida, tenho satisfação, estou contente, estou no lugar certo, aos cuidados da pessoa certa. Se problemas vierem, não tenho que me preocupar, tem alguém para cuidar de mim. Se vier problemas, tormentos, eu sei quem pode cuidar de mim, quem pode resolver para mim as situações embaraçosas, difíceis. Alguém cuida de mim, alguém vela por mim. Então, a ovelhinha satisfeita. Vamos então na nossa memorização. Será que a gente consegue falar junto? Vai dar problema de versão aqui, não é? Eu tenho a minha versão aqui. Eu vou para as 12 declarações, não vou mencioná-las separando, mas cada verso do Salmo 23 tem 2 declarações. Ele é dividido em 2 declarações. Nós vamos estudar 12. Hoje à noite nós vamos chegar na terceira declaração, que é o verso 2. Vamos lá então. O Senhor é o meu pastor, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença de inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Preparas uma mesa perante mim. Eu perdi esse pedacinho aí com vocês. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Memoriza aí o Salmo 23. E nesse nosso estudo, você tendo então, nós vamos ter juntos, uma compreensão da ovinocultura, criação de ovelhas, e você vai perceber que não é tarefa fácil criar ovelhas. Ovelha é um animal que Deus trouxe a nossa compreensão na palavra, que é o animal com o qual ele usa como tipo do ser humano. É verdade. Você vai ver que nós somos parecidíssimos, muito parecidos com ovelhas. É possível que depois, até a Maria Júlia tenha uma inclinação, depois do curso da faculdade que ela fizer, desenvolver ainda mais conhecimento na ovinocultura, cuidar de ovelhas. É interessante. Vamos orar nesse momento,
porque eu tenho que correr acompanhando aquela hora ali, porque olha lá, já foi 10, eu mal comecei, já foi 10 minutos, poxa vida, vamos orar. Irmão Roberto, estávamos orando por ele, deixou o hospital, recebeu alta, acho que na segunda ou na terça, eu esqueci de conferir para você, tem que conferir, a sua semana também voa, a minha voa, passa assim, velozmente. Ele recebeu alta, já está em casa, eu falei com a esposa dele ontem pelo WhatsApp, ela mandou uma mensagem que orássemos para a pronta recuperação dele. Parece que o irmão Roberto veio de uma guerra, irmãos. Muito abatido, abalado, não consegue nem ficar em pé. Tal processo de recuperação exige um certo tempo e ela quer que nós oremos pela pronta recuperação dele. Nós queremos que ele vai recuperar. É um milagre ter voltado para casa. Os dias que ele ficou hospitalizado. Inclusive, essa semana, uma conhecida nossa, 40 anos de idade, mais nova do que o irmão Roberto, foi acometida pela Covid. Triste cenário, jovem ainda. A conhecíamos e, como eu mencionei, ela era uma das pessoas que estavam no ônibus quando eu, Célia e as meninas, em 2013, indo para Rio Preto, viajamos junto, e quando a Célia recebe a notícia, o telefonema da irmã avisando que o pai da Célia tinha falecido, essa família, essa moça estava no ônibus com a gente e ainda estendeu condolências para a Célia. A Célia começou a chorar. E ela disse: o que está acontecendo? Ela e a irmã dela estavam ali e abraçaram e confortaram a Célia naquele momento muito difícil, quando você perde um ente querido. Tá? E a família, vamos lá também para essa família que está enlutada, é um conhecido nosso, Alex, a irmã dele. Tá? Vamos orar também pela família do irmão Roberto. Quando eu penso em pronta recuperação dele, me vem aquele pensamento: temos um desafio para ele, cantar, porque ele vive aqui conosco. Quando retornar, ele é da Igreja Batista Ebenezer, mas vou convocá-lo quando eu tiver esse pronto restabelecimento, e aí muitos aqui não o conhecem, você vai poder conhecer. Ele tem um apelido na cidade aí de muito tempo, depois eu falo para você o apelido dele, tá? É muito conhecido por esse apelido, não sei por quê, talvez pela força, né? Não sei lá se ele pulava de uma árvore a outra, né? Segurando um cipó, pronto, já, tá ok, não precisa nem falar, né? Só, tá ok. Vamos orar nesse momento e orar por ele, nosso tempo de devoção da palavra. Nós que estamos aqui, eu e você, e outros mais que estão nos acompanhando. Sempre temos pessoas distantes que estão ficando perto do nosso tempo aqui de estudo. Bendito Deus, eterno Pai, oramos nesse momento, colocando nossos corações diante do Deus vivo e verdadeiro, que realmente se importa com cada um de nós, demonstração magnífica do amor do Senhor na vinda e na obra redentora, salvadora do Senhor Jesus Cristo. O Senhor verdadeiramente amou o mundo de tal maneira, enviou o Salvador, o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus de amor, de infinita bondade, oramos neste momento pela nossa reunião. Queremos o teu agir, ó Pai bendito, na palavra, na mensagem, todo o tempo nosso de devoção da palavra. Fala aos nossos corações, espada de dois gumes, cortando tanto para quem prega quanto para quem ouve. Que a obra seja feita, Senhor. Eu preciso dessa palavra hoje à noite. Fala comigo, ó Deus. Fala conosco. Fala com aqueles que pela transmissão estão nos acompanhando. Ó Deus, também oramos pelo irmão Roberto,
Te louvamos, Pai bendito, pela graça do Senhor, trazendo livramento daquele processo de intubação e tudo que envolvia nos dias hospitalizado a vida do irmão Roberto. Mas o Senhor teve misericórdia de nós, da família, como também dele. E oramos pela pronta recuperação. Cremos no teu agir, cremos no teu poder. E também, ó Deus, a família do Alex, da Núbia, perderam a irmã. Sabemos que é um momento de sofrimento, só o Senhor pode trazer o conforto, o refrigério de que precisam. Que eles venham lançar toda a sua ansiedade diante do Senhor, que é poderoso para cuidar de suas vidas. No nome de Jesus, oramos nesse momento. Amém. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, e eu fico com a expressão do início ali, ou pode ser deitar-me faz. O deitar-me faz, alguém está deitando alguém, não é? Eu gosto da expressão, ele me faz repousar, porque talvez você não tenha uma noção. Se você tiver a oportunidade de presenciar, se for ao vivo, melhor ainda. Aquela imagem aérea, eu acho que é feita por drone hoje, que vem sobrevoando. Você já viu quando um instrumento de filmagem sobrevoa um grande rebanho de ovelhas? Como é que percebe você a posição que as ovelhas estão? Dificilmente, é impossível algo que traz incômodo para a ovelha e mesmo receio, ela permanecer folgada, deitada, não estando nem aí por um instrumento que vem sobre ela. Pelo contrário, ela vai levantar-se e é possível que ela venha a disparar, correr. Se houver alguma coisa causando temor na ovelha. Então, quando nós entramos nesse quadro, ele me faz repousar, é um quadro muito interessante, porque o fato mais estranho para os carneiros, para as ovelhas, devido ao fator que nós chamaríamos fator constituição, o ser da ovelha, o ser do carneiro, é próprio da constituição. Para eles é quase impossível deitar-se, repousar-se. É algo muito difícil, a não ser que sejam satisfeitas 4 condições. Então, fizeram uma observação muito criteriosa, criadores de ovelhas, e conseguiram, resumidamente, estabelecer 4 situações que, se essas situações não forem condizentes, a ovelha não se deitará. Você não terá um rebanho com tranquilidade. Daqui a pouco você vai entender por que é importante ter um rebanho com tranquilidade, um rebanho contente, um rebanho satisfeito. O Senhor do Salmo 23, a provisão dele, do nada me faltará para nós hoje à noite, ele me dá completa o quê? Satisfação. E essa completa satisfação vai resultar no seu rebanho, nas suas ovelhas, em repousar. Ele me faz repousar. Ele me faz repousar. E o salmista ainda é mais ousado. Em pastos verdejantes.
melhor qualidade de pasto. Tudo muito satisfatório, muito adequado, muito conveniente. Diriam alguns, do jeitinho que a ovelha gosta. Não! Do jeitinho que a ovelha precisa. Porque é essa a ideia. Ele vai nos conceder, no nada faltará, aquilo que nos é indispensável, não teremos falta. Aquilo que você precisa. Então, ao deparar-se com um rebanho, vai que um dia você chega numa fazenda de ovinos, aí você olha, tá lá as ovelhinhas, ali no campo, e você conta uma, duas, tem uma assim, né, deitadinha, uma posiçãozinha, com as patinhas para baixo, tranquilas, tá? Mas, veja lá, a primeira condição que a ovelha não vai deitar-se de forma nenhuma, devido à sua timidez, elas se recusam a deitar-se se elas estiverem com temor. Dá uma outra palavra para temor aí. Medo. Ovelha, se tiver com medo, se ela estiver pressentindo alguma coisa perturbando o ambiente, a ovelha tem os seus inimigos. Cães. Aqui no Brasil não tem coiotes. Coiote é mais da América Central e da América do Norte. Coiote parece um lobo, meio parecido com lobo. Lobo, coiotes, ursos, inimigos das ovelhas. Se ela perceber algo que tira-lhes a tranquilidade, algo que causa-lhes temor, elas pura e simplesmente vão ficar em pé. E elas não vão deitar. Então você vai avaliar, será que as minhas ovelhas estão com temor? Será que elas estão com medo de alguma coisa? Será que alguma coisa está incomodando, causando medo? Porque a ovelha já vai ficar em pé, prontinha para fugir. Ovelha é um animal indefeso. Na menor fração de tempo possível, quando ocorre uma ameaça, ela não para avaliar o que está acontecendo, de onde, o que é isso. Ela vai fugir, então ela está em pé, fica inquieta, pronta para fugir. Uma outra coisa também que impede a ovelha de deitar-se diz respeito ao seu comportamento social no grupo. Enquanto houver quaisquer atritos com outras ovelhas, elas não se deitarão. Elas vão deitar. Se há tensão, rivalidade, uma palavrinha bem brasileira, briga, não vão deitar. Então imagina, ele me faz repousar. É dele que parte a condição. Se é medo, se é tensão, rivalidade, por isso que a presença do pastor acompanhando as suas ovelhas é muito importante. É indispensável. Então, se está com medo, não repousa. Se está com tensão, atrito, rivalidade, se tem problema de comportamento social, não vai deitar-se. Uma outra coisa que impede as ovelhas de repousar, de deitar, é quando elas estão sendo molestadas por moscas, parasitas, elas não conseguem relaxar e deitar-se. Uma outra consideração que também impede as ovelhas de deitar-se, de repousar, é a fome. Se elas estiverem com fome, elas não se deitarão. É impossível a ovelha com fome
deitar-se. Essas 4 considerações. Colocou a ovelha ali, o pasto é verdejante, alimentou-se. Você está lá, você é o pastor. E você percebe que elas não deitam, não querem deitar de forma alguma. Então você começa a eliminar considerações. Será que elas estão com medo? É fácil verificar se estão com medo. Precisa ver, observa a área. Coloca o ouvido, tem algum barulho? Alguma coisa está ameaçando o ambiente das ovelhas? Se não tem, observa as ovelhas, você vai olhar. Tensão, rivalidade é fácil de verificar. E aí, para todas essas situações, nós vamos entender o quanto é significativo que para conseguirem repousar, elas precisam sentir plena segurança. Tem que haver segurança. Se não houver segurança, elas não vão deitar. Ele me faz repousar. Temor impede a ovelha de repousar. Tensão, atrito, rivalidade com outras ovelhas. Moscas parasitas que importunam o rebanho. E também a fome vai impedi-las de deitar-se. Agora, o fato interessante é que o aspecto singular desse quadro é que somente o pastor pode proporcionar-lhes a tranquilidade de que elas necessitam, livrando-as de suas ansiedades. É Ele. A solução não parte das ovelhas, não é elas que vão resolver esse problema. O problema existe, ele é real, ele é sério. Por isso que é importante aquela pergunta que nós fizemos. É você ovelha do Senhor do Salmo 23? Porque o Senhor do Salmo 23, Ele cuida das suas ovelhas. Ele vela por suas ovelhas. Ele conhece os problemas que podem afetar as suas ovelhas. E Ele sabe como tratar, proporcionando-lhes tranquilidades, livrando-as das suas ansiedades. Concluímos então o que eu já havia dito aqui para você em mensagens anteriores, que o bem-estar de qualquer rebanho depende da diligência, do cuidado do Criador. Por isso, que quando Davi diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele me faz repousar. O bem-estar da ovelha depende da diligência do Criador em anular as influências perturbadoras. É interessante isso, amados. É o pastor, é o Criador, é o responsável por elas. E dessa forma, coisa interessante é que entenderemos a enorme importância do papel do Criador, que o Criador tem no cuidar das suas ovelhas. É incrível. Para proporcionar às suas ovelhas condições adequadas, convenientes para repousarem, descansarem, estarem contentes e se desenvolverem. É o papel dele. Como nós, na vida cristã, essas 4 considerações que eu tenho mencionado para você, e nós vamos entrar examinando seriamente cada uma delas, e vendo o paralelo conosco, que somos chamados, tipificados, como ovelhas. O ser humano é ovelha. Tem ovelha perdida, desgarrada, ovelha do bom pastor, ovelha que ainda não é do rebanho.
Eu acho lindo lá no texto do Evangelho de João, capítulo 17, Jesus orando, a oração intercessória do Senhor Jesus. Essa a maioria não conhece, e nem chegou lá para conhecer. Muitos não conhecem a oração intercessória. Jesus está intercedendo junto a Deus pelos seus discípulos e por aquelas ovelhas que ainda seriam agregadas ao seu rebanho. Um só rebanho, um só pastor, uma só fé em um só Salvador. A ovelha, por ela mesma, ela não tem condição de resolver o problema do temor, da tensão, da rivalidade no rebanho, das moscas, dos parasitas e da fome. Ela não consegue resolver. E nem é da alçada dela essa solução. Por isso, ela tem o pastor. Pensa você, e quando Davi foi enfrentar Golias, ele em algum momento achou que era ele, Golias só. Ele dizia: eu vou comigo, o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, que vai te entregar na minha mão, Golias. Por isso que é importante a nossa confiança no agir do pastor, na dedicação do pastor para com o seu rebanho. Por isso ele diz: procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Põe o teu coração sobre o rebanho. Ovelha precisa de cuidados. Eu fico muito alegre e contente porque o Supremo Pastor dá conta do recado. O Supremo Pastor é capaz de resolver os mais terríveis contratempos, contrariedades e situações desfavoráveis que nós enfrentamos. Às vezes você não tem uma compreensão exata, mas ele está muito atento à nossa vida nos mínimos. Dos mínimos, que aí vai para uma fração que eu nem sei a palavra. Detalhes. Se a Maria Júlia, eu acho que ela tem uma certa noção, mas nós nunca temos uma noção tão exata e precisa de quão perto de nós o nosso pastor se faz presente. Magnânimo. Ah, João! Sou eu não, hein? É aquele João chamado discípulo amado. Não se constrangeu em reclinar-se e deitar no colo de Jesus. Oh, mestre Senhor. Melhor amigo, Jesus. Melhor socorro presente na angústia, Jesus. O Supremo Pastor está atento, conhece as situações. Davi diz: ele me faz repousar. Satisfação completa. Nenhum criador de ovelhas está criando ovelhas por uma situação, senão a que essas ovelhas venham a desenvolverem-se, a terem bons lucros, bons resultados. O que acontece com o rebanho inquieto, descontente, agitado, perturbado? Não dá bons lucros. Não tem bom rendimento. E o objetivo é levarem as suas ovelhas ao melhor desenvolvimento, aumentar o rebanho e coisas dessa natureza. E ele tem a condição necessária. Quando nós olhamos para a vida cristã, para a nossa vida, quando eu estou num sufoco tremendo, num contratempo terrível, e quando me vem à mente, que às vezes você só vê o problema, só vê a situação em si, mas quando eu paro e faço a reflexão, mas o meu pastor, o Senhor Jesus,
Ele sabe como resolver essa situação, esse contratempo, esse constrangimento que eu estou vivendo. Ele sabe. Ele vai entrar com o seu agir. Mas a coisa mais interessante, que melhor traz essa identificação para nós, é quando sentimos a sua presença. O que elimina o temor para a ovelha. Atenção, questão das moscas parasitas e a questão da fome. É a presença do pastor. Se o pastor está ali, ainda que possa existir a ameaça de um perigo, mas o pastor está ali. E a ovelha é um animal que ela segue o seu pastor. Ela deixa-se ser conduzida, direcionada pelo seu pastor. E a presença dele é importante. Você tem uma ideia em relação ao primeiro item que nós vamos estudar, que o pastor vai conceder satisfação completa para a ovelha, fazendo um paralelo da ovelha do Salmo 23, para nós aqui, diz respeito ao medo. Medo. Vamos trabalhar um pouquinho isso, porque é o primeiro fator que impede a ovelha de repousar. E vai também nos impedir de descanso. E esse descanso é importante. Ele tem um fundamento. Vale dizer para você que a vida cristã tem um ideal proposto. A vida nossa com o Senhor. Eu sei que de vez em quando nós ficamos tomados de pânico, terror, do desconhecido, do inesperado, e passamos por momentos de abalos, de irritação, de nervosismo, de rivalidade, de atrito, de sermos importunados. Podemos até passar, mas não podemos permanecer. Faz mal, não faz bem. Coração nenhum aguenta uma situação assim. A pressão sanguínea não foi feita para ficar assim o tempo todo. Por isso, precisamos da condução exata, do agir do Senhor. De vez em quando você vê que a pessoa fica num estado muito alterado. Já viu a pessoa quando fica... Eu não tinha noção, em casa uma vez me mostraram. Eu fazia algo que era inconsciente para mim, quando eu ficava com uma tremenda irritabilidade. Eu sapateava e nem percebia. Dava a cara sapateada. Um dia a mulher falou assim, a mulher é a dona Célia. Você sapateia quando você fica irritado. Agora eu fico atento. Opa, pezinho firme no chão. Não é um bom estado. Já viu quando a pessoa está contente, alegre, já foi dormir contente, alegre? Meu carro está ali ainda, né? Um tal de alarme tocando aqui, né? Você dorme bem. Dormir não é um momento de você restaurar o organismo. Tem noites que você dorme, você acorda e fala... Eu geralmente às 4h30 o sono me deixa, vai embora. Terminou meu estágio de dormir. Aí é só um refrigériozinho leve. Costumei acordar muito cedo. Mas às vezes 8 horas, né, 20 horas, eu estou já pronto para dormir, um sono forte. Mas quando você dorme, um sono saudável, salutar, e você acorda, né? Como o Totó acorda lá em casa, né? Viu? A pessoa... Esse é o bom, né? Fazer isso aqui é bom, né? Dar aquela espreguiçada no organismo e tal. Puxa vida! O seu dia será um dia já com um fator positivo. Você dormiu bem. Agora, imagina, tem gente que dorme e aí tá gemendo, se batendo e manda abraço para lá. Alguém esses dias acordou, estava com o rosto quebrado, não sei mais o quê. O que será que aconteceu? Dormindo, né? Uma certa ocasião,
eu acordei e o meu relógio estava todo despedaçado. Eu acho que eu degladiei com o exército e mandei o braço no exército, que não pegou em exército algum, foi na parede mesmo, e o meu relógio estava com o vidro todo danificado, quebrado. Aí não foi sono, nem sonho, foi pesadelo, né? Uma coisa assim. Mas a questão de bom descanso, tá contente, tá alegre. Se não tá, tem que ir para esse estágio. O organismo aguenta alguns instantes. Você ficar o tempo todo irritado, acha bilis. Até dizem que quando você se expõe a uma situação de pânico, risco, o sangue do corpo, se você passa um nervosismo, manda mais sangue aqui para o cérebro e o crânio não dilata, então você tem uma terrível dor de cabeça. Ou então, diminui aqui do estômago, vai ter problema também. Aí vem gastrite, úlcera, e por aí vai. São danos, porque o organismo tem o seu estado condizente de normal, que tem que funcionar. Então, até a imunidade do seu corpo corresponde ao seu estado emocional. Então, nós temos um estado espiritual, emocional e físico. Mente sã em corpo. Deus sabe disso. Foi Deus que criou-nos. Passou um rapaz esse dia no meu serviço carregando um tremendo motor. Na minha sala onde eu estava trabalhando. Eu olhei para aquilo e falei para ele: rapaz, que peça, hein? Imaginar que isso veio da terra. Aprofundei um pouco mais. Quando eu vi, falei: olha, eu e você, tudo veio da terra até nós. Não é assim? Ou não foi criado do pó da terra? Nós somos criados do pó da terra e todo o suprimento nosso da terra. O aço, o ferro, o ouro, a prata, pedras preciosas. Magnífico nosso Deus. Amém? Nos cria do pó da terra e da terra do Senhor é a terra, sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Salmo 24. Medo. Deixa eu contar para você o que aconteceu quando um coelho saltou no pasto onde as ovelhas estavam ali alimentando para deitar-se. O coelhinho saltou. Eles assustam facilmente. As ovelhas são animais que têm eu acho que eles assustam mais facilmente do que um colega meu, que a gente gostava de assustar, porque ele acabava assustando a gente com o impacto do susto que a gente passava nele. Elas assustam facilmente. Se um coelho salta de uma moita, de repente, vai provocar, sabe o quê? O estouro do rebanho. E quando uma ovelha dispara a correr desabaladamente, dezenas de outras saltarão a correr num terror cego. Elas nem sequer dão ao trabalho de verificar porque estão correndo. Está acompanhando as outras. Um assustou, saiu correndo, dezenas de outras se põem a correr com medo. O Philip Keller conta que recebeu certa vez uma visita na casa dele, uma família que veio, chegou no carro, abriu a portinha do carro, saltou o cachorro do carro e correu para o pasto. Só vê a ovelha correndo. Mesmo que seja apenas uma leve sombra de suspeita que existe um perigo iminente de inimigos, que podem ser cães, coiotes, na América do Norte e Central, ursos, enfim. As ovelhas já se ficam em pé, prontas para fugir. São totalmente desprovidas de defesa em si mesmas. Temerosas. A única condição que elas têm é de fugir, por causa do medo. Conta-se que
Houve uma ocasião, isso é o Filipe que conta, pastoreou ovelhas, ouviu histórias de ovelhas, uma onça levou umas ovelhas para uma certa área, um certo campo, e as ovelhas estavam fugindo da onça, correram para lá, e numa fúria sanguinária morreram 292 ovelhas. Já imaginou você sendo o dono, o pastor dessas 292 ovelhas? Imagine a situação que fica para um pastor perdendo 292 ovelhas. É algo muito pesaroso. Os cães atacam ovelhas, o urso ataca ovelhas, a onça ataca as ovelhas. E tinha também na época do Filipe, ele contando, que tinha uns que roubavam, os gatunos, que roubavam as ovelhas. Mas aí ele resolveu o problema desses gatunos. Ele começou a acompanhar ainda mais de perto o rebanho. Ele tinha um cachorro, o cachorro treinado para ajudar o pastor a cuidar das ovelhas. Esse aí as ovelhas conhecem, não tem problema. Eles se postavam e já ali a presença do pastor já dava uma tranquilidade para as ovelhas poderem descansar, eliminando o seu temor. Na semana que vem, vamos dar uma olhada, que a hora já foi embora. A hora não espera mesmo, essa hora é rigorosa, precisa. Semana que vem eu quero trabalhar um pouco com você naquilo que nos causa medo. Tira a nossa tranquilidade, a nossa paz. Por isso que precisamos estar conscientes que somente Ele tem a condição de nos fazer repousar, descansar, trazer para nós aquela tranquilidade que o nosso coração fica de pé e aplaude e faz assim. Ele, aquele estado que a circulação sanguínea do seu corpo, tá o fígado em ordem, pâncreas, organismo funcionando, está bem. Satisfação completa. É algo magnífico, faz bem na ordem espiritual, física e emocional. E olha que Jesus é magnífico, ele entende de veterinária, acompanha a Maria Júlia, pode ficar tranquilo que ele entende tudo. Da tua área, do seu trabalho, entende como é a vida de um pedreiro. Aliás, eu não sei, eu acho que não tem profissão nesse mundo que não seja trabalhosa. Você vai avaliar mais precisamente, não existe trabalho fácil. Trabalho é trabalho. Ocupação é ocupação. O que existe é talento, habilidades e suprimentos. E busca de suprimentos. Ir para uma guerra, guerrear, não é trabalho fácil. Mas ir para uma guerra, guerrear, tendo o Senhor dos exércitos com você, dá uma diferença grande. Aí tem gente que parou o sol, lua, combate foi, vitória alcançou. Há uma diferença. Por isso, Davi disse, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Provisão dele, primária, primeira para nós aqui, satisfação completa, ele me faz repousar. Eu tenho em quem lançar a minha ansiedade, a minha preocupação, a minha solicitude. Eu sei quem está cuidando da minha vida. Desde a hora que eu... Não é nem desde a hora que eu acordo, não é nem desde a hora que eu acordo. É em todo momento, até quando eu estou dormindo. Aos seus amados, diz a Bíblia, enquanto dorme, Deus lhes dá. Até quando você dorme. Até tem um versículo aqui que diz assim, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro.
Não tem outro que vai lhe conceder tal condição. E ele é prestimável. Jesus é cuidadoso. A Bíblia diz que amou os seus e amou até o fim. Cuidou dos seus. Os seus, estou me referindo aqui, é aqueles 12 apóstolos. Ainda que um deles fosse um traidor. Mas ele cuidou dos seus. Ele é o cabeça da igreja, da qual nós somos membros do seu corpo. E como membros formamos um corpo. Por isso nós sabemos de onde vem o nosso socorro. Nós sabemos quem é a nossa rocha de ajuda. Isso traz ânimo. Então o Salmo 23, pode memorizá-lo. Ele traz por detrás das cortinas, quando nós desvendamos e olhamos a compreensão que Davi tinha como pastor de ovelhas, e pastor e ovelha do Supremo Pastor, a compreensão de quanto nós precisamos, momento a momento, dizer: Senhor, só o Senhor para cuidar disso, só o Senhor para resolver esse problema. Eu estou no medo, falando sobre medo. Semana que vem eu parto daí, sobre o medo. Falar que você não tem medo. Porque o pecado entrou no mundo, as pessoas têm medo. Mas Deus não nos deu o espírito de medo, de covardia, mas de amor e de moderação. Semana que vem nós vamos trabalhar mais esse aspecto. E se Deus nos der a graça, indo para o segundo aspecto, e assim por diante. E quando você menos imaginar, passou-se um ano. E nós estaremos terminando o Salmo 23. Espero que venhamos a terminar dentro de aproximadamente um ano essa série de mensagens. O que me alegra também é que fica registrado, depois você pode ouvir de novo, vai para o Facebook, para o YouTube, pode divulgar, manda para seus conhecidos. Estou estudando o Salmo 23, tem lá os vídeos. Vê pela data, né? Você pega pela data, as datas dão a ideia da sequência de mensagens do Salmo 23. E olha só que em 2000 e alguma coisa, 2004 eu acho, fizemos essa série, não fizemos a série, fizemos um estudo um pouco diferente no rádio, mais baseado no Nada Me Faltará. E agora estamos com a série de mensagens, o Senhor do Salmo 23. Esse é o título áureo do Salmo, do livro que eu vou escrever, o Senhor do Salmo 23. Quem sabe eu publico esse livro mesmo, não é? É bom se tivesse ele já publicado. Vamos ficar em pé e vamos orar. Vale a pena ou não vale a pena ser ovelha do Senhor do Salmo 23? Diga para ele: só teu, Senhor. Só tu. E teu agir na minha vida. Como dizia alguém, a vida cristã é uma vida de completa dependência. Quando nós pensamos que podemos fazer, é Ele que faz. Nós só recebemos. E precisamos segui-lo. Vamos orar. Deus bendito, Deus declarado na palavra, Senhor Altíssimo, o Deus El Shaddai, Todo-Poderoso. Obrigado, Senhor. Uma vez mais, podemos estudar o Salmo 23 de uma maneira que se torna pública essa nossa entrega, estudando o Salmo 23 de mais uma mensagem hoje à noite.
Cristo me faz repousar em pastos verdejantes. O Senhor, o Deus Pai, nos proporciona essa condição para as suas ovelhas. Não precisamos conviver todo o tempo abalados, transtornados, abatidos e devastados por situações do campo do inesperado, do repentino e do desconhecido. Temos o Senhor, o socorro bem presente na angústia. Como diz a tua palavra, o choro pode durar a noite toda. No entanto, na dependência do Senhor, nos cuidados do Senhor, no agir do Senhor, a alegria vem pela manhã. Teu servo chegou a agradecer o Senhor, digo teu servo na palavra, pelos dias e momentos em que ele havia sido alegrado pelo Senhor. Obrigado, Deus, pela alegria do Senhor, que é a nossa força. A alegria do Senhor que formoseia, torna o nosso rosto belo. Obrigado, Pai, pelo agir do Senhor em cada momento da nossa vida. Quando estamos convivendo com o medo, com a insegurança, e ela por tantas vezes tem nos acometido, mas ali, quando percebemos a manifestação da presença do Senhor, toda a insegurança, todo o temor perde a razão de existir. Recebemos a tranquilidade que vem do Senhor. Nos faça, ó Deus, repousar. Conceda aos amados aqui, aqueles que nos acompanham pela transmissão, uma abençoada noite de sono, porque até quando nós estamos dormindo, o Senhor está cuidando de nós. É um cuidado ininterrupto em todas as horas e tempos da nossa vida. Te agradecemos, porque vale a pena, é o melhor que podemos fazer. Ter o Senhor como nosso pastor, nosso dono, nosso administrador. Obrigado por Jesus Cristo, o bom pastor que deu a sua vida pelas suas ovelhas. A maior demonstração do seu amor. Nós te louvamos e bendizemos, orando no nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Graça do Senhor Jesus e o Espírito de Deus e a comunhão de Deus, nosso Pai, seja para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Amém. Tem um colega nosso, Rubens Calassans, ele gosta de animais. Vou pedir algumas fotos de ovelha. Deve conseguir ovelha lá no sítio IP do Cal, né? Eu vi ali ainda há pouco o nome dele. Ele faz várias postagens no Store, no Facebook. Viu, Rubens? Eu estou sem o microfone aqui, está pegando talvez de alguma forma. Mas tenham nós aqui e o pessoal que tem nos acompanhado uma ótima semana, debaixo da graça e misericórdia do Senhor. Um abraço para o Rubens e os demais que estão nos acompanhando.